Olá, o programa Memória da Universidade Presbiteriana Mackenzie hoje vai inverter os papéis e vamos entrevistar o professor Vanderlei Dias. Professor Vanderlei, que prazer estar aqui te entrevistando hoje. Eu e o Tiago Barba vamos te entrevistar. Ok, é bom estar do outro lado. Bom, como sua experiência dispensa apresentações, né? Vamos começar já perguntando, como é 20 anos depois rever essa turma que não deu trabalho, com certeza. Não, de fato, Fernanda, Thiago, não, de fato a turma não me deu trabalho. Eu acho que de forma geral o aluno não dá trabalho. Dá, uma coisa aqui ou acolá, mas se você tem uma... vai fazer 22 anos que eu estou aqui. A turma de vocês, eu acho que a primeira turma, as primeiras turmas, né? Eu comecei a turma que se formou no primeiro semestre de 2004, no segundo semestre de 2003, né? Eu mantive um relacionamento com eles muito bom, né? Assim, a turma de vocês é um pouco mais próxima, né? Com o grupo do Tiago, do Paulo, do Melão, Batata, Mineiro e tal. Então, foi um relacionamento de mais de 20 anos, quer dizer, então não houve um conflito ali. Eu acho que a gente estava juntos, né, formando um curso naquele momento, né? Então acho que foi uma participação bastante efetiva. Eu tenho bastante carinho pelos alunos, senão você não dá aula, senão você acaba não ficando. E o que mudou nesses 20 anos na educação, Vander, na formação, porque é uma mudança geracional, né? Eu estava até comentando com o Paulo esses dias, né, porque ele também virou professor, que o professor continua e aí vão mudando as turmas. Só que você vai envelhecendo e você vai continuar a lidar com aquele público naquela faixa etária sempre. Exato. Vamos pegar aqui. A diferença etária entre nós é mais ou menos 15 anos. A diferença etária entre mim e os alunos agora são quase 30 anos, né? É bastante diferente. Mas eu acho assim, dar aula, por exemplo, eu já cheguei a dar aula na pós-graduação e eu não gostei. Eu gosto de dar aula para molecada, para o jovem. Sinceramente, eu não sinto... Claro, você tem que falar, cara, não tem essa... eu sou... Não, cara, eu sou velho. Eu estou com mais de 50 anos, estou com 57 anos. Mas eu acho que você trabalhar com a molecada, trabalhar com o jovem, você aprende muito, principalmente nos dias atuais, né? Em que eles trazem muita novidade. Eu sou meio contra de falar, mas muita coisa mudou naquela época. Não, aluno é aluno, professor é professor. O que você tem é a questão da rede social, por exemplo, que influencia bastante e tal, mas o aprendizado, o comportamento, talvez o modelo de aula, né, do professor estar lá naquele púlpito praticamente, o aluno embaixo e tal, isso não tenha se alterado muito, né? Mas a gente pode pensar, o que está lá em sala de aula está na rede, tá na internet, né? O aluno, mas eu acho que ele precisa desse relacionamento ainda. Você tem a questão, por exemplo, na tua época não tinha, na época de vocês não tinha, que era o ensino à distância, né? Sou a favor do ensino à distância, mas eu acho que para um garoto de 18, 19 anos é fundamental ter o relacionamento em sala de aula, né? Então, os grupos existem, a mesma coisa, os conflitos existem, são os mesmos, em termos em especial, quando você tem política, por exemplo, né, os embates são mais ferrenhos do que era naquele período. E o papel do professor, eu acho que é ser um mediador. Eu acho que isso não muda. Tanto que a gente está aqui conversando e vocês continuam me tratando como professor, né? Quer dizer, você não deixa de ser professor. Então, eu acho muito... É um crescimento. Você vai mudando... aprendendo as pessoas vão trazendo novidades para você, mas eu de fato, cara, nesses 20 eu não vejo nunca tive um problema de desrespeito em sala de aula, nunca tive tanto que eu falo para os meus colegas, dar aula aqui no Mackenzie é um privilégio. Como que foi esse desafio para você, profissional, a sua realização de ver hoje a gente tem um estúdio, tem um prédio, tem uma estrutura, os alunos com mais condições, né? Como foi isso para você? Primeiro, assim, eu entrei meio que por acaso. Na realidade, eu fazia mestrado e eu fui orientado pelo meu orientador na época, né, o professor Noval, que a mulher dele era coordenadora, a professora Malena, que foi professora de vocês também, que me acolheu para dar a primeira aula. As primeiras aulas eram um assunto que eu adorava, que eu adoro até hoje, que é política, dou essa disciplina até hoje. E aí também o professor Oswaldo, que acreditou que eu, apesar de não ter uma experiência acadêmica, poderia ser um coordenador
pelo meu currículo e tal. E eu acho que eu tive sorte de pegar o início, né? Eram poucas turmas, né? Então eu peguei a primeira turma, depois peguei vocês, depois a turma do Piero, depois a turma do Hugo, que também é professor aqui e tal. Então eu acho que tinha uma parceria de crescimento, de todo mundo ali envolvido para fazer o curso crescer de qualquer forma, né? Com mais coisas práticas. Eu digo assim, os primeiros, de certa maneira, dançaram muito, né? Porque não tinha, como você está dizendo, a estrutura que o aluno tem hoje. Então, câmeras, por exemplo, né? Hoje você faz... O seu celular é uma televisão, é uma rede de televisão. E naquela época a gente disputava a tapa, tinha né? que reservar o horário. Tinha que reservar qual câmera que a gente ia pegar e tal. Então, eu acho que eu tive muita sorte também de pegar um curso no início. E de pegar salas cheias, né? Era tarde, gente. Era tarde, você tinha 50 pessoas dentro da sala de aula e tal, e todo mundo naquela vontade. Claro, o jornalismo mudou, a gente conversou sobre isso, o jornalismo mudou. Vocês entraram aqui pensando em televisão, em rádio, em jornal, em revista, coisa que hoje é impossível. Hoje o aluno tem que sair daqui pensando em comunicação. Jornalista, mas eu sou de Santa Maria um comunicador. Então eu sempre bato nessa tecla. Eu tive sorte de pegar um curso no início e tive sorte de ter um diretor como Oswaldo que deu liberdade total, né? E tive sorte de ter os alunos engajaram-se no processo, né? Então assim, eu acho que a gente recebeu muito mais elogios do que críticas ao que estávamos formando naquele momento lá. E a grade curricular, professor, como mudou, né, ao longo desses 20 anos? O que a gente tem que fazer? Acompanhar o mercado. Não tem como. Não tem como você falar não. Por exemplo, quando eu entrei, e era um processo natural, pegar a área de comunicação empresarial, assessoria de comunicação, era pouco. Tinham poucas horas dedicadas a isso. Por uma razão simples, né? Tinha uma briga antigamente, vocês se lembram, que assessoria de imprensa é coisa de relações públicas, não é coisa de jornalismo, que é uma bobagem. Né? Quando eu estudei, a comunicação era 2 anos básicos, depois você escolhia jornalismo, RTV, RP, tal. Então o jornalista, o sonho do jornalista naquele período era uma coisa assim, um jornalismo puro, né? Uma coisa de redação, que hoje não tem sentido você discutir. Como eu disse anteriormente, você tem que formar um comunicador. Então a grade ela vai mudando ao longo do tempo. A gente está agora passando por um período de readaptação, né? Quem diria que você tinha um negócio chamado ChatGPT, que a gente falou tanto, ou inteligência artificial, como é que a gente trabalha isso? Né? Então a gente tem que estar adaptado a isso. A gente tem essa liberdade de poder, claro, passa por um conselho, respeitando as regras que vêm de cima, que são as regras do Ministério da Educação, mas sempre tentando inovar, tentando o que está acontecendo no mercado hoje, que caminho que a gente tem que seguir. Porque o aluno, como a Fernanda citou a grade, hoje, talvez na época de vocês não tinham tanto essa questão de analisar os currículos da faculdade. Hoje ele analisa, ele vai buscar o que determinado curso está dando, por que eu vou para esse lado, por que eu vou para o outro. Então a gente tem que estar absolutamente atualizado. O básico, Fernanda, que é a prática jornalística, as disciplinas que vão te formar como cidadão, história, antropologia, cinema, jornalismo cultural, psicologia, isso tem que se manter. Agora, a assessoria de comunicação eu não tinha naquela época, hoje eu tenho. Jornalismo de dados, né? Que é uma coisa que o Paulo dá, não tinha isso. Hoje você trabalha com Excel o tempo todo. É fundamental você trabalhar com Excel. Mas aquilo que você tinha dito na entrevista, que é a checagem, isso não muda. Nesse aspecto, eu acho que para o jornalismo não muda. Que é a essência. Que é a essência. É a essência. Eu ia perguntar, como que faz as checagens hoje? Eu acho Porque que hoje a informação é infinita. Então, mas você tem essa possibilidade, isso está correto? Eu recebo a informação, a gente está falando aí do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Claro que você tem gente maldosa, e sempre teve. Deixa eu estragar um trabalho, porque eu não vou para esse lado desse determinado governante, seja no município, seja no estado, seja no governo federal. Então, quanto mais eu atrapalhar, melhor. Sempre existiu. Talvez hoje esteja mais aparente em razão da rede social. Sim. Essa coisa chamada WhatsApp. Que você você viu? Não, gente, é verdade isso? Você checou?
Tem algum veículo confiável? Ah, mas o veículo não é confiável. Por que não é confiável? Então vamos para outro. Tem 5 informações que são parecidas? Eu consigo chegar nessa fonte de verdade? Quantas vezes o jornalismo profissional errou? A Escola Base é um exemplo disso. Escola Base. Com toda a checagem. Deveria ter feito a checagem e não fez. Então eu acho que é fundamental, básico do jornalismo, checagem. Agora, Wander, quando, na sua opinião, mudou ou o jornalismo perdeu essa essência a ponto da gente ter que reconquistar essa essência criando agências de checagem, que já é a função básica do jornalismo? Olha só, ele não é, o que aconteceu? Ele não é mais o gatekeeper, ele não é mais o portão, ele não controla mais a notícia. Eu não acho isso ruim, viu, Thiago? Aquela coisa do... Você se lembra? O jornalista. Eu lembro que uma vez o saudoso Boechat esteve dando uma palestra aqui e ele trouxe uma agenda toda rasgada, em 3 partes e tal. Falando, acho que fizeram uma pergunta para ele sobre isso, né? A questão de ter agenda. Eu falei, isso é balela. Distribuiu a agenda dele para a molecada. Tinha o telefone de todo mundo, de celebridades, de políticos. Isso é papo furado do jornalista ter o controle. Eu estou falando isso de 2015, 2014, né? De ficar controlando, isso é uma bobagem tremenda. Ele dava o telefone dele no ar. Ele dava o telefone dele no ar ao vivo, né? Então, acho que essa coisa, para mim, eu acho ótimo, que acabou essa história do jornalista como o senhor, o dono da notícia, sabe? Fulano é jornalista, fulano é da Globo. Hoje mudou muito, por exemplo. Eu vou pegar essa questão de checagem, mas antes disso, era importante para o menino entrar na Globo. Ele tinha essa visão. Hoje, tanto faz. Até porque o mercado, você tem uma figura chamada influenciador. Né? Muitos estão saindo de lá ganhando mais. Não dá para desprezar essa função. Não dá para desprezar esse menino, essa menina. Você tem que trazê-lo para o jornalismo, de certa maneira. Seja em qual área for. Quando a gente fala de influenciador, a gente pensa muito em celebridades, mas não é. É em todas as áreas. Eu acho que é mais um elemento. Você ter uma agência de checagem é mais um elemento. E dizer, isso é verdade. Por exemplo, eu vi agora que saiu uma coisa os caras falsificaram, é maluco, né? Às vezes eles pegam imagens de caixões, um caminhão distribuindo caixões, né? Aí uma jornalista falou, olha, ela pegou o nome do caminhão, descobriu que era na Turquia, que teve um terremoto, e atrás desse caminhão tinha uma empresa de uma van amarela que tinha um nome lá. Ela foi atrás, ela entrou em contato, perdeu um tempão. Ela conseguiu entrar em contato até que a empresa da Turquia mandou para ela a informação. Isso aconteceu, foi num terremoto de 2000 e não lembro exatamente, não faz muito tempo. E realmente a foto é verdade, tal, nossa empresa que fez, tal. E o cara estava colocando isso como se fosse do Rio Grande do Sul. Então você fala assim, é necessário, gente. Mas olha o tempão que ela perdeu. Olha o tempão que ela perdeu para desmentir uma informação, né? Então, acho que a agência de checagem é mais emprego para o jornalista. Ao mesmo tempo, se a gente falar de mudança de mercado, eu sempre cito o Cazé. Né? Quer dizer, esse menino é uma empresa. Esse menino tem 30 anos e ele chegou a fazer jornalismo, depois ele parou, mas de qualquer maneira... O cara ganhou o direito de transmitir a Copa do Mundo. Ganhou o direito de transmitir a Copa do Mundo, Olimpíada, e é mais emprego para a gente. Não é que é ruim, é o contrário. Claro. Eu não preciso mirar a Globo. Opa, eu quero trabalhar na empresa do Cazé, eu quero trabalhar na Rádio Neto. Eu não preciso ir para Bandeirantes, ou para Jovem Pan, ou para a CBN. Eu posso ir para a Rádio Neto, ou para qualquer outra rádio. Ou abrir a minha rádio. Então percebe que, na realidade, o jornalismo está em crise. Bom, eu ouço falar... Há quantos anos você ouve falar? Desde que você nasceu. Desde que a gente está aqui. E o rádio, então? Né? O rádio já morreu. O rádio já morreu. Então, assim como outras possibilidades de jornalismo, eu acho a agência de checagem importantíssimo. Não acho que tem que ter agência. Devia ter sempre. Os Estados Unidos sempre teve a checagem. As redações americanas sempre teve aquela. Vamos checar. Então, acho que é mais um produto importante para a gente. E, de novo, é mais um emprego para o jornalista, possibilidade de jornalista. Voltando aqui para os 20 anos, né, da nossa comemoração, enfim, a gente estava conversando aqui. Como que é para você rever essa galera e ver que, esse aqui se deu bem, esse aqui saiu da profissão, foi para outra área, esse aqui se perdeu no mundo. Como que é para você que está contando as nossas histórias, né, entender que,
eu plantei uma semente aqui, pô, legal, que funcionou? Olha, para mim é emocionante sempre rever. Eu tenho uma coisa com a memória do curso muito grande. O meu doutorado foi sobre a memória do curso. Então, assim, desde o início eu procurei, eu tenho todos os jornais de você. Eu tenho o primeiro número da primeira turma, que chamava-se Página Impressa, né? Tem o jornal De Poste, que o Marcelo criou. Eu tenho tudo isso, porque eu acho importantíssimo também. Eu acho importante manter essa história para o curso, para as pessoas. Porque é curioso, porque eu, na minha faculdade, eu fiz 2 faculdades, me formei em publicidade e jornalismo, e, cara, meio antipático, não participei de colação de grau, não participei fui lá, minha colação foi normal com o diretor do curso e colei grau, tal. E a primeira vez que eu participei de uma colação de grau foi como coordenador do curso e como paraninfo da primeira turma, né? E aí eu comecei a valorizar muito isso, fui guardando esse material tudo, tal. E o que é o legal é você ver a mudança diária também, né? A tua mudança da Fernanda, mudança da Maria Paula. Eu estava lembrando do André, o Andrezão, da primeira turma, que todos vocês se lembram dele e tal. E eu estava falando, André, você foi o único que eu estava assistindo esses dias, ontem, estava jogando acho que Curitiba e Guarani, e o André entrou, né? Ele estava na transmissão com o repórter. E o André se manteve. Eu acho que o André, da primeira turma, certamente é o único que se manteve em redação. Só que de forma diferente. Talvez hoje o André não tenha carteira assinada. Talvez seja como CNPJ, como PJ, né? Então, os caminhos que as pessoas vão trilhando, né? Você totalmente diferente. A gente tem a advogada, a Fernanda, o Guilherme da primeira turma, que falou, cara, eu faço questão de ir. E o que eu acho que tem um carinho muito grande. A Malu da primeira turma, que não chegou a se formar, falou, mas eu quero ir no encontro, né? Que foi o ano passado. Então, acho que assim, é muito legal. Você fica pensando, claro que nem todo mundo é obrigado a gostar do Mackenzie, nem todo mundo é obrigado a gostar da turma, mas a gente tem conseguido uma adesão muito grande dos alunos, dos ex-alunos, para bater esse papo, para lembrar, para contar. Eu acho muito fundamental a memória, cara. Você não pode perder a memória. Enquanto estiver aqui, eu vou tentar manter a memória do curso, mas é bem gostoso rever, é muito legal. E você fala, cara, todo mundo te trata como professor ainda, né? Todo mundo te trata como professor. Então é muito emocionante. Então, professor, conta pra gente como é ser entrevistado. Como é estar aqui, no nosso papel. Sabe que esse projeto, como eu falei, eu cheguei acho que a entrevistar cerca de 100 alunos, e quando eu criei esse projeto, o professor, a gente falou para entrevistar os professores. Inclusive, eu recebi várias reclamações de ex-professoras, a Cicélia, mas eu falei, não, primeiro foram os professores da casa, agora eu vou começar a chamar, porque a gente parou durante a pandemia, os professores que já saíram, né? E eu não dei entrevista. Graças a Fernanda, e aí o que eu fiz? Programa. No caso dos professores, eu não entrevistei-os. Eu pedi para os alunos entrevistarem. Eu pautei os alunos e eles entrevistaram. Então a ideia é essa. Sempre que é um professor, não sou eu que entrevisto, é o aluno. E eu estou pensando como eu vou fazer com os ex-professores, né? Que também, de novo, a mesma coisa, nem todo mundo. Não tem relacionamento, você não tem relacionamento, alguns cortaram o relacionamento, o que faz parte da vida. Então, eu vou sempre chamar aluno para entrevistar professor. Mas é gostoso, eu gosto de falar. Gente, vamos explicar para vocês que isso aqui foi tudo de improviso, né? Ou ele ia fugir, a gente teve que improvisar, professor. Mas eu agradeço, fico muito feliz de estar, de verdade, gente, ter esse contato manter esse contato com vocês e sala de aula é fantástico. Sala de aula é uma coisa assim, é muito gratificante. E ainda me pagam para isso. Que beleza. Então eu fico feliz. É um baita trabalho. E aquele clichê, então, deixar mensagem para os próximos jornalistas que vão assistir você aqui. A Maria Paula estava dizendo que é muito cedo, né? Você entra na faculdade com 17, 18 anos, né? Eu fico olhando, alguém perguntou ontem, quantos anos teu filho? Você tem 16. Ele falou, cara, ele não sabe o que vai fazer, mas não importa. A escolha que ele fizer, eu vou apoiar, né, dentro da escola, né? Porque fica parecendo que é mais fácil, o pai é professor. Não, cara, uma hora ele vai escolher. Eu acho muito cedo para entrar na faculdade. Eu não tenho esse clichê, olha, vá, batalhe, cuide. Escolha o teu caminho, o que você quiser e seja feliz, cara. Isso é clichê. E seja feliz. E se você não ficar
durante o processo, descobrir que não é aquilo que você quer, saia e vai fazer outra coisa, né? Porque não adianta você ficar frustrado depois. Eu tenho uma coisa que eu sempre tive comigo, que é a seguinte: às vezes o aluno fala, eu não sei o que eu quero da vida. Mas, cara, você tem 17 anos, 18, pelo amor de Deus. Não é para você saber o que você quer da vida. Eu não tenho orgulho, né? Meu filho sabe o que quer da vida. Como é que ele sabe o que quer da vida? Eu tenho 57 anos, eu sei o que eu não quero. O que eu não quero eu sei, mas o que eu quero, realmente, vamos tocando o barco. Que dá, né? O importante é saber todo dia que você acordou, está vivo. Isso é chavão também. Eu estou cheio dos clichês hoje. Obrigado, Thiago, e obrigado, Fernanda. Obrigada, professor. Wander, obrigadão. Obrigado.